Aí, rapaziada, pipa premiado, certo? Puro, hein, minhas joias? A nave MK. Esse aqui achou. Vai levar um iPhone. Vai subir Filho no premiado. Isso Esse mesmo. é o puro. Olha aí. Vamos batizar a lata, vamos Um sumir. iPhone pra quem pegar a nave. Vê se é o meu toque mesmo. Carrega, MK. Força do caralho. Vai, filho. Aí, quadrilha, acabamos de soltar pro alto Aí, vai 2 subir, pipão, um valendo iPhone e o outro valendo 10 notas de 100. Tá subindo, solta agora. No alto, vamos de baixo. Premiadão valendo iPhone, minha joia. Esse aqui é o nome do iPhone. Premiado valendo iPhone. Pipão premiado valendo iPhone. Tchau, obrigado. Foi. Eita, lotado.